Boa noite, é quarta-feira e você está na Escola da Fé. Nós estamos dando andamento à série de mensagens Encontro com Jesus. Hoje é o segundo dia, é a segunda mensagem dessa série e nós vamos estar falando daquele momento especial em que nós podemos ver o encontro da mulher samaritana com Jesus e o que isso resultou na sua vida. Só que, como de costume, vamos fazer alguns avisos para que você possa se organizar a sua agenda para os acontecimentos e os movimentos que acontecem na igreja. Terça e quinta-feira é dia das nossas células apostólicas. A célula é a forma com que a igreja, é o primeiro nível de cuidado que a igreja tem com você. Então é muito importante, você que ainda não faz parte de uma célula, você logo procure uma que seja mais acessível a você. As células, elas acontecem de várias formas. A forma presencial, nós temos células que acontecem online e temos células também que são mistas, aquelas que misturam encontros presenciais com os encontros online. Não deixe de fazer parte, porque na célula, além de um alimento precioso que nós temos acesso e que o Senhor prepara para nós, é o momento de nós estabelecermos os nossos relacionamentos, fortalecer os nossos laços através do compartilhamento de experiências e também da oração. Sábado é dia do encontro da nossa mocidade, é o encontro dos conectados. Você aí jovem, você tem um encontro marcado aqui. A reunião ela acontece a partir das 19 horas e você é mais do que convidado a participar desse momento especial de celebração da mocidade ao Senhor. Domingo nós temos a nossa celebração. É um momento especial da semana onde nós nos reunimos. E nesses domingos nós estamos dando andamento à série de mensagens, 40 dias, é a nossa quaresma de fé, 40 dias com Jesus. E nesse dia, olha só que legal, a mensagem que vai estar sendo ministrada é egoísmo, o mal que vive dentro de nós. Essa passagem ela está fundamentada ali na história do rico insensato. Então você é mais do que convidado a participar com a gente. Mas só que aqui vale um ponto importante para que você tenha atenção. Por causa das regras da pandemia, nós estamos sob condições determinadas pelos protocolos do Ministério da Saúde, que determina o número e a capacidade de pessoas que podem estar aqui presentes. Então, se você pode estar aqui conosco, não deixe de dar o seu nome ao pastor Júnior, que ele está sendo responsável pelo controle dessa frequência. Nós podemos ter uma presença física aqui de no máximo 60 pessoas. Então, não dê bobeira. Se você tem um interesse, dê o seu nome rapidamente para que essa lista possa ser construída e o seu nome esteja nela. Agora, se você não pode estar conosco, acompanhe a transmissão que ela acontece no Facebook em tempo real. Amém? Por fim, eu quero estar falando de uma coisa, de um momento especial, que é o momento da generosidade. A igreja ela está em constante movimento e você faz parte disso. Uma das formas de você participar, além da oração, além do seu trabalho, é você participar com as finanças. A generosidade é um momento em que você faz parte, em que você toma parte dessa obra. E nós temos várias formas de fazer isso. Estão sendo listadas aqui os números da conta. Você pode fazer a sua transferência bancária através do Pix. E isso daí, com certeza, você vai perceber que fazendo isso, a alegria de você participar da manutenção do reino de Deus, ela é sem tamanho. Então não deixe de participar da obra do Senhor com a sua generosidade. Amém? Feitos os avisos, você agora é convidado a aquietar-se, a tomar o seu lugar, para que a gente possa dar início à ministração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que a Tua palavra ache lugar nos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, acima de tudo, porque temos um compromisso com o Senhor. E queremos que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar no nosso coração. Quebra as barreiras, rompe, Senhor, as resistências que nós impomos, Senhor, ao agir do Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra, Senhor, possa se cumprir em nós.
em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluias. Como eu disse no início, é o nosso segundo encontro, o encontro da mulher samaritana com Jesus. Vamos começar com a leitura do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, isso é João citando palavras de Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só que legal. O que Jesus está dizendo aqui através de João? Está dizendo o que acontece de uma forma bem resumida com a pessoa que se encontra com o Senhor. O que pode acontecer com a pessoa que se encontra com o Senhor. Do seu interior fluirão rios de água viva. E quando ele faz isso, ele logo fica claro para nós que ele está fazendo uma alusão à transformação que acontece com a terra seca, com a terra árida, sem vida, sem produtividade. A transformação que acontece quando ela tem encontro com as águas do Senhor. Jesus faz essa ilustração para evidenciar que é isso que acontece com o nosso coração quando nós nos encontramos com o Senhor. Quando nós expomos a nossa vida, a nossa história, a sua palavra, a ação do seu Espírito Santo. Só que o interessante é que isso não é uma coisa que acontece de forma impensada, ou de forma mágica, ou de forma instantânea, sem o nosso querer ou sem a nossa participação. João, aqui ao citar as palavras de Jesus, apresenta uma chave que dá início a esse processo de transformação. E essa chave é o crer. É o crer. Olha só o que Jesus disse: quem crer em mim. Quem crer em mim. A decisão de acreditar, a decisão de se posicionar de forma assertiva à palavra do Senhor, é a chave que abre a porta das transformações para a sua vida. Muitas vezes nós desejamos o melhor, mas nós acreditamos muito pouco. A nossa crença não acompanha as nossas vontades. Nós desejamos ter um relacionamento com o Senhor, mas a nossa crença não acompanha a nossa vontade. E Jesus deixa muito claro, é preciso crer para que a obra do seu Espírito aconteça no nosso coração. Você precisa acreditar nas palavras que Deus já ministrou no seu coração, para que essa palavra produza a transformação, a exemplo do que foi dito, de terra seca para a terra produtiva, cheia de vida e capaz de multiplicar vida. Quando a gente olha para a história da mulher samaritana, que nós vamos ler mais abaixo, quando nós olhamos para a história dessa mulher, a coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a mulher samaritana era uma mulher cheia de histórias, cheia de vivências, experiências, marcada pela vida. É um ótimo exemplo que ilustra o que acontece com a gente. Nós não somos apenas o que nós escolhemos ser. Nós somos o conjunto das nossas histórias. Nós somos o conjunto das nossas experiências, dos nossos traumas, das nossas vitórias. Tudo isso reunido define aquilo que nós somos. Assim era a mulher samaritana. E quando ela teve um encontro com Jesus, é interessante, fica claro, que ela trouxe consigo a sua história. Ela trouxe consigo o seu passado. Ela trouxe consigo tudo aquilo que a definia como pessoa. Uma coisa que eu aprendo com a mulher samaritana é que não é possível separar os meus atos, separar as minhas atitudes, separar a minha história da minha vida. Toda vez que eu me apresento ao Senhor, o Senhor me contempla de forma plena, de forma íntegra, todo o meu ser integral. Ao apresentar a nossa história a Jesus, Ele nos proporciona
a oportunidade de transformação. A oportunidade de transformação. Então, quando muitas vezes a gente decide esconder no porão do nosso coração histórias de vergonha, histórias de derrota, histórias de tristeza, apresentando ao Senhor apenas uma parte do que nós somos, o que nós estamos perdendo é a oportunidade de ter a nossa vida transformada de forma íntegra. E o desejo do Senhor é que essa transformação que Ele oferece para você, ela aconteça dessa forma, de forma íntegra, integral, ocupando e agindo sobre todas as áreas da sua vida. Mas isso só é possível, primeiro, se você acreditar que Ele pode fazer isso. E segundo, quando você se abrir ao Senhor, quando você se disponibilizar para o Senhor, para que Ele possa realizar essa transformação. Vamos lá, abra sua Bíblia em João capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 6, e nessa leitura nós já começamos com o ponto 1, Jesus vai onde a religiosidade não pode alcançar. Vamos ler o versículo 6 e 8 para falar um pouquinho desse ponto. Olha só, havia ali um poço de Jacó, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos, ela pedia isso aos discípulos, a mulher samaritana, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O que a gente olha ali vendo acontecer nessa história, a gente precisa entender alguns fatos para a gente entender a profundidade do que está acontecendo ali. Em primeiro lugar, algumas informações são importantes e que você e eu precisamos destacar nesse texto. Primeiro, o lugar, o poço. O poço era o lugar onde as pessoas tiravam água. Segundo lugar, o horário. Aquele encontro aconteceu ao meio-dia. E terceiro ponto, era o país, Samaria. Então olha só, o poço, meio-dia e Samaria. Esses são pontos que nós precisamos ter na nossa mente enquanto a gente começa essa reflexão. As atribuições femininas daquela época eram marcadas por atividades rotineiras, e uma delas estava a tarefa de tirar água do poço, ok? Tirar água do poço era algo que era reservado às mulheres daquela época. E isso elas sempre faziam no início da manhã e no final do dia, ali na tarde, um pouco antes do sol se pôr, no início e no final. E o motivo disso é por causa da localização. Ali Samaria era o que? Oriente Médio, um lugar de clima desértico, de muito calor, né? De muito calor que estava acontecendo ali. Então, o melhor horário para se tirar a água era no início e no final, onde o calor era menor. Só que o interessante é que a mulher desse texto, ela faz algo que vai contra a tradição, que vai contra a rotina das mulheres. Ela vai tirar água ao meio-dia. Ao meio-dia. E por que ela faz isso? Por que ela faz isso? Aqui a gente já começa a ter pistas que aquela mulher, ela tem um passado que não é um passado de orgulho. Ela tem uma história que a faz querer evitar as outras pessoas. A mulher samaritana desse texto não é uma mulher das multidões. Não é uma mulher que gostava de interagir com as outras pessoas. Por isso, para ela, o poço ao meio-dia era um lugar para se esconder, um lugar para vergonha. Era um lugar de vergonha para aquela mulher, né? É um lugar onde quem não quisesse ser encontrado, aquele era o lugar. Não havia ninguém, era um lugar escaldante por causa do sol de meio-dia. Mas o interessante é o seguinte: Jesus
está disposto a visitar o lugar da sua vergonha e transformá-lo em um lugar de honra. Esse que é o legal do Senhor, e esse é o legal de Jesus. Jesus, ele vai além da religião. A religião, ela está muito compromissada, com a aparência, ela está muito preocupada com o politicamente correto. Então a religião não se dispõe a ir em todos os lugares na busca de uma pessoa. Ela não está disposta. Jesus, pelo contrário, está disposto a enfrentar o calor do meio-dia para poder encontrar com aquela mulher. É a primeira lição que nós tiramos. Talvez você, na sua história, esteja vivendo em um lugar de vergonha, em um lugar de timidez, em um lugar onde você deseja se esconder das pessoas. Saiba que Jesus está aí com você, e Ele está disponível para um encontro contigo. E quando você se abrir para esse encontro, o que acontece não é apenas uma transformação da sua vida, mas o Senhor transforma esse lugar de vergonha em um lugar de honra. Porque antes, o lugar que era conhecido por ser o lugar onde a pessoa poderia se esconder das outras pessoas, passava então a ser conhecido como um lugar de encontro com o Senhor. Olha só o ponto 2. Jesus valoriza e honra todas as pessoas. Vamos seguir a nossa leitura a partir do verso 9 até o 11. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? E aí uma explicação: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí Jesus, ele vai e segue e responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Olha que interessante, para onde a conversa ela vai evoluindo, né? Em primeiro lugar, quando Jesus pede àquela mulher água, ela apresenta para Jesus as suas credenciais. Ela tenta encerrar a conversa. Ela tenta encerrar aquele momento. É o que muitas vezes a gente costuma fazer quando Jesus, ele deseja ter um encontro com a gente. Senhor, mas eu sou uma pessoa pecador. Eu sou uma pessoa pecadora. Como o Senhor pode? Como o Senhor deseja me usar? Como o Senhor pode me amar? Perceba que esse não é um comportamento exclusivo meu ou exclusivo seu. A mulher samaritana aqui, na primeira investida de Jesus, ela tentou encerrar a conversa. Olha, como você me pede de beber, sendo você judeu e eu samaritana? Aqui foi apresentado uma rixa política. Nós tínhamos nesse momento quem? A nação de Judá e nação de Samaria. A nação de Judá, que naquela época era conhecido como Israel, era uma nação que na sua etnia havia se mantido pura, sem se misturar com as outras nações. Samaria era a parte dos israelitas que havia se misturado com outras nações. E isso não só no culto, mas eu falo questão do casamento, questão da geração de filhos. Então não era mais uma etnia pura como Judá acreditava que era. Então, nessa relação os judeus, eles se colocavam numa posição de superioridade. Nós somos aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Então, e obviamente os samaritanos, por outro lado, não gostavam nada desse ar de superioridade dos judeus. Daí acontecia essa rixa política. Só que Jesus ele não tem nada a ver com isso. Quando ele olha para você, quando Jesus ele olha para você, ele vai além da política. Ele vai além dos grupos sociais. Ele valoriza você por você ser quem você é. Por você ser quem você é, não é o seu partido político que te define.
Não são os seus grupos sociais que te definem. Jesus, quando ele olha, ele vai tirando essas camadas, e ele consegue enxergar o nosso interior, e ele se interessa por aquilo que nós somos. Desfeito, quando o Senhor tira essa camada da camada política, que estava ali envolvida na conversa da mulher samaritana, Jesus ele já faz uma primeira proposta: olha, você sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Se você soubesse, seria você que estaria me pedindo água. E a mulher ali, ela meio que sem entender o que estava acontecendo, o que Jesus estava falando, né? E ela começa a colocar em dúvida. Olha só o padrão, a dinâmica que está acontecendo aqui. Primeiro, ela tenta encerrar as conversas. E segundo, o que ela faz? Ela começa a duvidar das palavras de Jesus. É muitas vezes aquilo que a gente faz. Olha só, ponto 3. Jesus apresenta, então, propostas de mudança de vida. Propostas de mudanças reais de mudança de vida. Vamos continuar lendo a partir do versículo 12. Acaso o Senhor, olha só, a mulher samaritana perguntando a Jesus: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? O que é isso aqui? Tradição. Acaso, é como se ela estivesse perguntando da seguinte forma: Jesus, acaso você é maior do que as nossas tradições? Acaso você é maior do que as nossas tradições? Olha só, vamos lá. Jesus respondeu, aprofundando ainda mais na sua ideia de quem ele é: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Olha só que maravilha Jesus falando. Aí a mulher, ouvindo isso, o que ela fala? Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar essa água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Quando a mulher ela ouve, ela começa a entender o que Jesus estava dizendo. Logo ela começa a identificar. Ela começa a identificar vantagens para o seu dia a dia. Vantagens para o seu dia a dia. É como se ela estivesse dizendo o seguinte: opa, o Senhor está me fornecendo o mapa da mina. Então me entrega esse mapa, para que eu tenha acesso a riquezas e eu não precise mais se preocupar com isso. O que a mulher samaritana estava entendendo até ali, era que o nível de transformação que Jesus estava propondo para ela, era uma transformação superficial, comprometida com a sua aparência, e comprometida com as rotinas do seu dia a dia. Jesus ele vai mais fundo. Jesus ele aprofunda quando ele começa a dizer: olha, então traga o seu marido. Quando Jesus ele falou isso, foi um convite. Então abra a sua intimidade para mim. E quando ela aceita esse convite, ela aceita falando a verdade. Senhor, a minha realidade é esta. A minha realidade é essa. Eu não tenho marido. E aí Jesus apresenta a verdade, apresenta o retrato que definia aquela mulher. E quando ela vê isso, ela logo se dá conta, na presença de quem ela está. Ela vai e fala: Senhor, vejo que é profeta. A mulher samaritana,
vislumbra a possibilidade de mudar a sua rotina exterior, mas Jesus a convida a aprofundar essa experiência. O Senhor, Ele não está interessado em apenas te dar um emprego. Ele não está interessado em apenas te dar uma casa, as coisas que são materiais e perceptíveis pelos nossos sentidos. Deus, Ele se importa com isso também. Mas para além disso, o Senhor, Ele está interessado na saúde do teu coração. Ele está interessado em como está o seu coração, como está a sua alma, como está o seu coração, como vocês têm lidado com as coisas. A transformação que o Senhor propõe para você essa noite, que propõe para mim, é uma transformação que começa no nosso exterior e aprofunda para o nosso coração. Tendo se apresentado dessa forma, vamos ao ponto 4. Jesus, Ele passa então a focar na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Vamos ler a partir do versículo 20. Olha o que está escrito: nossos antepassados adoraram nesse monte. Isso daqui é a mulher samaritana falando. Mas vocês, judeus, olha a política ainda dando a sua cara aqui. Vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus, porém, declarou: creia em mim. Lembra da chave da transformação? Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E nisso ele estava falando a partir da sua linhagem. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que maravilha! Ao remover as cascas da liturgia, Jesus liberta a mulher samaritana a uma experiência real de adoração com o Senhor. Aleluias! Isso é uma das coisas que me fascina no Evangelho do Senhor. A capacidade que as palavras de Jesus têm de transformar e libertar a nossa vida. A capacidade de transformação que nós podemos vivenciar quando nós temos um encontro com Jesus. É isso que estava acontecendo aqui com a mulher samaritana. Era uma mulher que se apresentou, que ao chegar com Jesus, ela teve ali o quê? Cheia das suas histórias, cheia da sua rotina, cheia da sua política, cheia da sua liturgia. E Jesus, o que Ele vai fazendo? Ele vai limpando tudo isso. Ele vai limpando tudo isso. Ele vai preparando a vida daquela mulher. Afinal de contas, ela foi caminhando com Jesus nesse processo. E o Senhor foi trabalhando no seu coração. E ao ponto de dizer o seguinte: olha, tenha certeza que a adoração não está vinculado à sua nacionalidade. A adoração ao Senhor não está condicionada ao seu grupo social. A adoração ao Senhor não está condicionada à sua história de vida, mas sim a uma condição de verdade. Sim a uma condição de sinceridade ao Senhor. E quando ela fala, e quando Jesus fala isso para ela, coisas começam a transformar na vida daquela mulher. Olha só, ponto 5. Jesus, ele se apresenta, quando a casca da liturgia ela é tirada, Jesus, ele se apresenta de forma pessoal e relacional. Olha a partir do verso 25. Disse a mulher, olha só, a ficha começando a cair: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você.
Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou por que estava conversando com ela. Olha só que legal. Jesus, ele se apresenta como Messias, como um processo final de transformação com aquela mulher. Apenas com as escamas retiradas dos seus olhos é que aquela mulher poderia reconhecer que Jesus era o Messias. Olha o ponto 9. Depois disso, na verdade, é o ponto 6. Depois disso, dessa revelação, Jesus, ele tem a capacidade de mudar as nossas prioridades de vida. Olha o que aconteceu com aquela mulher quando ela percebeu que Jesus era o Messias. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Olha que bacana. Lembra? A mulher que ia buscar água ao meio-dia. A mulher que ia ao meio-dia para se esconder das pessoas. A mulher que tinha vergonha da sua história, por causa dos seus relacionamentos, da sua condição vexatória. Pois bem, depois de ter um encontro com o Messias, aquela mulher abandona as suas prioridades. Ela até então tinha como prioridade a vergonha que a sua história lhe impunha. Ela tinha isso como prioridade, então ela deixa isso de lado e vai para onde? Para o meio das pessoas. Vai se conversar com as pessoas, vai anunciar o Cristo. Vai anunciar o Cristo. Olha, por acaso este não é o Cristo? E as pessoas, ouvindo essa mulher, foram ali ter um encontro com o Senhor. Olha que maravilha. Que experiência maravilhosa que essa mulher teve. Que encontro especial foi esse de Jesus com a mulher samaritana. Não é um encontro reservado apenas àquela mulher. Não era um encontro que aconteceu apenas uma vez, mas é um encontro para hoje, é um encontro para este momento, é um encontro para você e a sua família. Permita que esse encontro transforme a sua vida. Talvez o seu coração seja como um coração, que nem a gente estava falando no início, como terras de um deserto, terras áridas. Talvez o seu coração esteja dessa forma, mas o Senhor tem um estado novo para você. Ele deseja que do seu coração, até então conhecido pela morte, pela vergonha, seja um lugar que destile vida, que possa transbordar vida. Assim como João 7,38 ele disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tome a decisão de crer, e você vai perceber que o seu coração, que aquilo que aconteceu no coração daquela mulher, naquela época, acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe e complete a obra no seu coração. Permita que a sua palavra renove e transforme a sua vida. Você talvez está aí com sede, querendo mais. Então daqui a pouquinho já vai começar a nossa sala de guerra. Você que não tem um link, a sala de guerra é um momento de oração, é a igreja em oração. Se você não tem o link, peça ao pastor Júnior que vai mandar o link para você, para que você possa estar participando dessa sala de guerra e tenha esse momento de oração. Talvez esse encontro do qual nós estejamos falando aqui, o primeiro passo para ele acontecer na sua vida, seja agora na oração. Você é o nosso convidado. Na próxima quarta, não perca, né? Vamos continuar o nosso encontro. E o próximo encontro será o encontro de Jesus com o paralítico de Betesda. Será muito especial, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e peço que em nome de Jesus, a palavra ministrada, ela possa encontrar lugar no nosso coração e cumprir o teu propósito de forma graciosa,
como só o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.